Olá, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você vai estar vendo isso. Meu nome é Poliana Quadros, sou professora de língua portuguesa e hoje estou aqui para mais uma aula. A gente segue junto, né, embora separado aí devido à quarentena. Sei que é um pouco paradoxal, mas sim, seguimos juntos, né? Então, essa aula, apesar de estar sendo dada à distância, de maneira assíncrona, né? Eu estou gravando para vocês assistirem depois. Saiba que a gente segue junto, numa mesma sintonia. Precisando de ajuda, pode contar comigo, com toda a equipe, certo? Estamos aqui para isso. O tema de hoje é dos textos às ruas, o debate e as reivindicações midiáticas. Então, o que é que eu quero propor com isso? Que a gente possa refletir como as linguagens, né, são objetos culturais, né, políticos, sociais, e como elas se materializam, ou seja, como elas ganham força para além, né, de um código, para além de uma escrita, para além, enfim, da leitura, como elas ganham as ruas, como elas ganham voz e isso acabam se reverberando em atos, atos verdadeiros, né? Atos de fala, como a gente chama. Então, vamos lá comigo para a gente poder refletir um pouquinho sobre isso. Bem, primeira coisa que eu queria trazer é a questão da comunicação. Né? A gente sabe que a palavra comunicação, né, traz toda essa carga semântica de tornar comum, né, de entrar em um processo de comunhão, de compartilhar saberes, certo? Mas a gente também não pode esquecer que a comunicação ela também é sinônimo de poder. Ou seja, quem tem acesso a um determinado discurso, quem é que pode, né, discursivizar certas coisas. Então, quem tem vez e quem tem voz na sociedade? Quem a gente para ouvir? Onde é que a gente procura as nossas fontes? Onde é que a gente se informa, certo? Tudo isso é muito significativo para a construção da nossa sociedade, certo? A gente tem, né, uma tendência de buscar informação em ambientes tradicionais, né, como, por exemplo, os jornais, os telejornais, certo? Então, a gente vê sempre, né, a gente se informa ao mesmo tempo que a gente se forma nesses canais, a gente assiste debates de pessoas pré-selecionadas para falar dessa temática e esses conhecimentos são trazidos para a gente de forma vertical, ou seja, de cima para baixo. A gente apenas recebe essas informações, tá? Mas eu quero discutir hoje como as novas tecnologias elas têm mudado um pouco esse cenário, ou seja, a remodelagem da comunicação. Com as novas mídias, novas possibilidades vêm surgindo. Então, a gente sabe que as tecnologias elas têm trazido novos hábitos que, por sua vez, vão acabar impactando numa nova roupagem, numa nova linguagem. A gente tem mudado a forma como a gente se comunica, como a gente solicita serviços, né? Então, tudo isso tem impactado a nossa sociedade, tem transformado a nossa dinâmica e, consequentemente, a nossa linguagem, como eu falei. Então, isso tem trazido uma nova forma de interação e é sobre isso que eu quero discutir. Primeiro ponto, a democratização da leitura e da escrita. Eu sei que é muito comum as pessoas falarem, porque os jovens de hoje não leem mais, né, aquelas coisas, porque a gente pensa sempre numa leitura tradicional. Mas, na verdade, a gente nunca teve tanto acesso à leitura e à escrita como a gente está tendo hoje. A informação, muitas vezes, ela está literalmente na palma da nossa mão, né? Só que a gente tem usado isso de forma consciente. Bom, às vezes sim, às vezes não. Mas o fato é que mais pessoas puderam acessar, mais pessoas puderam ter, né, ter contato com as informações, poder trocar, né, experiências, enfim. E a gente vem passando por um processo democrático em relação a isso, certo? Só que a democracia exige também certos cuidados, certas responsabilidades, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Outro ponto é a quebra de fronteiras físicas. A gente sabe que cada vez mais os meios de comunicação vêm tentando romper com essas fronteiras. E a internet, o boom da internet, leva isso a um outro nível. Né? A gente tem aí cada vez mais a proximidade de pessoas. E isso é muito impactante porque a gente tem trocado, né, figurinhas, por assim dizer, não só as figurinhas, quando eu falo de figurinha, não é só as figurinhas do Zap Zap, mas também figurinhas, quando eu digo, de forma metafórica, ou seja, a gente tem trocado conhecimentos, né? A gente tem trocado experiências, tem trocado gírias, por que não, né? Ou seja, variações linguísticas, geográficas que vêm cada vez mais, né, sendo discutidas. A gente tá o tempo todo em contato com pessoas que antes estariam distantes da gente. Ou seja, pessoas que você nunca iria falar na sua vida, ou, né, pode até falar, né, porque a gente nunca sabe o futuro, mas enfim, né, tem uma pequena probabilidade. E hoje
né, você consegue. Então, isso é muito significativo porque vai mudando a forma como você se relaciona. Além disso, eu quero falar sobre o fluxo da linguagem. Tá? A gente vem procurando cada vez mais uma sincronicidade, ou seja, uma instantaneidade, né? Você poder buscar e ao mesmo tempo você ter esse feedback. Então a internet traz isso pra gente, tá? Mas ela também dá a oportunidade do assíncrono, né? Agora mesmo eu estou gravando essa aula para ser assistida depois. Então só depois eu vou ter o feedback de vocês, né? Então isso também é possível, né? A gente manda um e-mail para ser respondido depois, às vezes você manda uma mensagem para alguém que você espera que responda logo, a pessoa passa anos-luz para responder, você pensa, poxa, eu deveria ter mandado uma carta, né? Pela coruja lá de Hogwarts. Mas enfim, a questão é, a gente busca uma sincronicidade, né? Uma instantaneidade na comunicação. Para isso que a gente, né, procura a internet, quando a gente quer uma resposta mais ágil, mais rápida, né? Porque ela nos permite ter acesso a alguns gêneros textuais que a gente não encontraria em outros suportes, tá? Então, a internet, ela trouxe consigo, né, ela emergiu vários gêneros textuais, né? São chamados gêneros digitais, que você já deve ter visto. Então, a gente tem aí diversos gêneros. Só que nenhum gênero, claro, ele vai surgir do nada, né? Nenhuma ideia brota do nada, tá? E com a linguagem isso também não é diferente. Então a gente tem blogs, vlogs, para que as pessoas possam, né, expor sua vida, falar um pouco sobre seus sentimentos, sobre seu dia a dia, né? A gente tem isso semelhante ao que acontecia no gênero diário, tá? Mas agora a gente tem que pensar que vão ter outros autores, outros interlocutores envolvidos e outras possibilidades linguísticas também, tá? Então essa é a grande diferença. Então, um exemplo, quando Anne Frank, lá na Segunda Guerra Mundial, escreve sobre os seus sentimentos, sobre o relato da guerra, né, de forma bem subjetiva, ela estava dentro daquela situação, né, literalmente. Então, o acesso que a gente teve à obra foi póstuma, né, após a sua morte, né, que o seu pai resolve divulgar, mesmo assim com alguns cortes, enfim, né. Já hoje, com a situação de Malala, a gente teve isso em tempo real, né, através do relato dela no blog, a gente teve acesso à sua situação, né, as pessoas tomaram conhecimento, tomaram partido dela e, né, algumas coisas puderam ser feitas em relação ao que vinha acontecendo. Bem, a gente tem o chat, né, que tenta aí simular a questão da conversa face a face. A gente tem o meme, né, sempre, ou seja, de uma forma mimética, né, ou seja, né, através dessa imitação da realidade, buscar refletir de forma satírica sobre acontecimentos do dia a dia. Ou seja, bem semelhante ao que a Charge faz. Só que a Charge, ela parte de quem? De chargistas, cartunistas, né, pessoas ligadas ao jornalismo, que tiveram uma formação, tem traços específicos para isso, né, tem toda uma questão da autoria, do suporte em que aquilo é veiculado. Já o meme, muitas vezes ele parte de uma imagem comum a todos nós e as pessoas vão modificando somente as frases ou algo do tipo, uma situação que acontece e as pessoas vão replicando aquilo. E o alcance que isso tem é imenso, né? Além do próprio processo de autoria, que novamente é muito mais democrático. A gente tem um e-mail bastante semelhante à questão da carta, enfim, né? Diversos gêneros digitais, isso é um fato. E com eles, novas construções linguísticas, né? Então a gente vai buscar aí o uso de emojis, né, ou emoticons, para tentar reproduzir expressões, né, faciais, corporais, não só os emojis, né, mas hoje em dia os GIFs, as figurinhas que vem tá bastante em voga, né? Que é nada mais, nada menos do que uma tentativa de expressar emoções. Que quando você está numa conversa face a face, você tem, né, a questão da entonação, a questão dos gestos. Então são outras possibilidades linguísticas que você vai ter na internet e que a gente vai sempre tendo que se adaptar, né? Além disso, a gente tem a concisão da linguagem, ou seja, uma linguagem muito mais concisa, muito mais objetiva, muito mais resumitiva, através do uso de abreviações. Por quê? Justamente buscando essa instantaneidade, né? Buscando essa fluidez. Se a pessoa passa muito tempo, né, para te responder, você já pode estar em outro, tô com outro contatinho, como diz a música, né? Então aí você já se perde, né? Então a gente busca essa concisão da linguagem, né? E tudo isso vai acontecer de forma que a própria internet ela vai desenvolvendo seus códigos, né? Então a gente vai pegando algumas palavras, vai, por exemplo, tirando o uso das vogais. Então você, fica só o VC,
né? O também vai ficar só o TBM ou até mesmo o TB, porque através das consoantes a gente consegue retirar o sentido daquela palavra, né? Então, a vogal ela vai muito mais no sentido de tornar aquela palavra pronunciável. Mas como não é meu interesse, eu preciso apenas bater o olho e conseguir processar isso do ponto de vista cognitivo, ou seja, decodificar aquela mensagem que está escrita ali. Então, apenas o uso de abreviações me é suficiente, né? Então, a gente vai ter essa forma, né? Que na verdade não é uma regra, não é um dito, mas é uma questão de consenso entre os interlocutores, né? Para que todo mundo consiga fazer da mesma forma e a gente consiga, né? Ter a melhor forma de comunicação possível. Claro que assim como a linguagem natural, a língua, né? Isso também é colocado de país para país, né? Então, não é uma linguagem que ela é universal. Cada país vai desenvolvendo os seus códigos, suas gírias da internet, por aí vai. Então, não pensar que é porque é na internet que é algo universal também, né? Já caíram questões sobre isso, eu estou apenas frisando, tá? Além disso, a gente tem o fenômeno da multimodalidade, ou seja, a linguagem que acontece em mais de um modo, tá? Então, nunca é a palavra só, mas a gente tem novas possibilidades de gêneros multimodais que mesclam, né, a palavra com o som, né, com a palavra junto com uma imagem, enfim, né? Então, a gente vai ter aí esse fenômeno multimodal, né? Então, através dos vídeos, através dos áudios, a gente vai ter uma comunicação mais multimodal, né? Isso eleva as nossas possibilidades. Enquanto no jornal impresso você lê a matéria, né? E, enfim, de forma não interativa, num jornal digital, por exemplo, você consegue assistir a um vídeo, né? Ver ali um mapa mental, enfim. Além disso, você tem os chamados hiperlinks, né? Esses hiperconectores, quer dizer, você consegue mandar um link para uma pessoa, eu estou numa informação, eu clico, eu vou para outro lugar, daqui eu já vou para outro. Então, a linguagem ela não é mais linear, tá? Ela tem múltiplas possibilidades, certo? Isso é muito importante, muito significativo, porque faz com que de meros leitores passivos que só recebem a informação e a aceitam da forma como ela vem até nós, a gente consegue se tornar mais ativo e até mesmo autores do nosso próprio conhecimento, porque nós escolhemos os nossos próprios percursos, tá? Isso também já foi alvo de questão, né? O Enem trouxe aí um texto de Marcuse para falar um pouco sobre essa temática, tá? Que mostra essa mudança que a comunicação em rede trouxe para a gente, essa possibilidade de leitores mais ativos ou até mesmo coautoria, né? Através dos hiperlinks a gente escolhe, a gente traça nossa forma de conhecimento. Isso vai ser muito significativo, porque nenhum conhecimento ele vai ser idêntico ao outro, tá? Então na rede a gente tem diversas possibilidades. Vou passar aqui. Bem, claro que isso traz também uma outra face da moeda, né? Nada é tão perfeito assim. Então a gente tem que pensar que, como diz lá, né, no filme do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, tanto acesso, tanta informação assim, traz consigo também algumas reflexões, algumas coisas que precisam ser ditas, tá? E aqui eu quero frisar que o problema não é da internet em si, mas de quem faz uso dela, né? Tudo na vida pode ser utilizado para o bem ou para o mal. Somos nós, né, que fazemos esse uso, nós que escolhemos. Então, primeiro ponto, será que a internet é uma terra sem lei? Né? Algumas pessoas pensam assim, tô na internet, então pode tudo. Tá? Então, muitas vezes se escondendo atrás de um possível anonimato, se escondendo atrás da ideia de que aquilo que ela fala vai ter uma repercussão muito maior do que teria. Então, às vezes, fazer um bilhete xingando alguém ou lançar na internet vai ter um alcance muito maior, eu vou ter mais visibilidade, eu vou ter mais crédito para aquilo que eu falei, e ao mesmo tempo eu posso me esconder através de uma falsa ideia de anonimato. Só que a gente sabe, né, que a internet ela também está sujeita às leis, né, da nossa nação, ou seja, elas também têm que seguir uma Constituição, né? Isso é problemático porque as pessoas esquecem isso, elas acham que estão em outro mundo, estou em Nárnia, né? Pode falar o que quiser, o que vem à mente, não é bem assim, né? Outra situação é pensar que você está na internet, tá na internet, isso não é verdade, né? E compartilha sem nem se preocupar com as fontes. Confundem também, né? Acham que por poder falar é aquela ideia do poder. Muitas pessoas não sabem o que fazer com o seu poder que lhes foi dado. Certo, a gente tem
o direito, né, a liberdade e a expressão, mas o seu direito acaba onde o do outro começa. E as pessoas acham que porque tem lá um botãozinho de comentário, elas podem ser desnecessárias, elas podem ser invasivas e simplesmente chegar e ofender gratuitamente, lançar ódio gratuito para as pessoas, né? Porque é minha opinião e tem um botãozinho para eu clicar para comentar, então eu posso comentar o que eu quiser, né? Um outro ponto é que a gente vive muitas vezes o virtual e esquece do real também, né? Esquece de olhar à nossa volta. Então a gente fica muito condicionado a essas telas, né? E a gente esquece de enxergar o mundo à nossa volta. Bem, aqui eu trouxe algumas coisas para a gente só refletir um pouquinho sobre isso. Então, né, tirinhas que de repente poderiam sim cair na prova do Enem, outra, né? Então vamos lá para a gente poder desenvolver o nosso senso de interpretação. Então tem aqui, que absurdo! Será que isso é verdade? Então veja isso a que ele se refere, né? Essa forma como ele diz, que absurdo, ele já chega de forma enfática e a gente tem que, né, recapitular e tentar entender o que é que está acontecendo, que cenário é esse. Será que isso é verdade? Olha que ele está com um celular na mão, então provavelmente algo que ele leu aqui. Então a gente vai tendo que fazer esses encaixes, né? Porque a tira é um gênero muito conciso, né? Muito curto. Então a gente tem que, né, usar da nossa metacognição para a gente poder pensar um pouco sobre o que se trata aqui. Ele não existe mais verdade. Como assim não existe mais verdade, né? Você apenas escolhe a informação que mais lhe causa ódio e passa adiante, tá? Então, que absurdo! Ai, pronto, horrível, odiei, e passa adiante. Quer dizer, aquela ideia do ódio gratuito que eu falei. E é praticamente isso que acontece, né? Ele, sério? Isso pode gerar um monstro. E ele diz, vou lhe enviar um link provando que gera uma fada. Ou seja, que isso não geraria um monstro. Isso geraria uma fada. Então, aqui ele brinca com seres mitológicos, mas o que ele quer mostrar com isso é que, assim, quer dizer, basta um link que fale alguma coisa e, né, uma nova verdade foi posta, foi escolhida, foi criada, né? Então, esse é um grande problemático que a gente vive hoje em dia, das chamadas fake news ou o fenômeno da pós-verdade, né? Que é um eufemismo para a gente dizer a ideia da mentira, né? São verdades que se criam baseadas em sentimentalismos, em falácias, né? Então, aquela ideia antigamente do penso, logo existo, né? Hoje em dia a gente tem o acredito, logo estou certo. E é basicamente isso que a gente vem vivendo, né? Continuando, a gente tem também, né, o chamado cyberbullying, como eu vinha já trazendo. Então as pessoas se escondem atrás desse anonimato ou da ideia de que divulgando na internet aquilo vai ter um alcance muito maior. E quando eu falo de alcance, isso tanto pode ser positivo, como, nossa, eu vou divulgar uma descoberta científica, ou vou trazer informações nutricionais, ou falar sobre um novo exercício físico, eu vou falar sobre o que está acontecendo em outros países, vamos ter acesso a mais informação, mas isso também pode servir para difundir informações negativas, né? Como, por exemplo, ofensas que se espalham de forma muito rápida, né? Usando o termo da internet, é viralizar, né? Se espalhar como vírus. Eu sei que não é a melhor metáfora para a gente usar nesse momento, tendo em vista a pandemia, mas é esse o termo que se usa, né? Algo viralizou, né? Se espalhou como um vírus, ou seja, já está difundido na rede. Uma vez que é colocado, você pode até apagar, você pode até sofrer uma sanção. Tem a dificuldade também, muitas vezes, de descobrir quem foi, descobrir de onde veio, mas acontece, tá? As pessoas não estão imunes e não é à torto e à direito. Mas ainda assim o mal já foi feito, né? A semente já foi lançada. E uma vez que está na internet, basta alguém tirar print, salvar, entende? Então é muito difícil. A informação que a gente coloca, ela nunca é apagada de fato, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Um outro ponto é a questão da divisão, né, entre as famílias, a segmentação que acontece, a diluição, né, dessas relações interpessoais entre pessoas. A gente vive relações cada vez mais fragilizadas, tendo em vista que cada um está no seu mundinho, né, isolados diante de telas, né, cada um no seu quadrado, né, ou no seu retângulo, melhor dizendo, né, que a gente tem os celulares, os notebooks, os tablets da vida, e as pessoas se escondem, parece que é uma forma de tentar fugir da realidade. Freud explica, né? Vamos lá, ou explicaria se ele ainda estivesse vivo, mas isso daria carta para manga. É um mecanismo de defesa, né? A gente busca essa evasão, essa fuga da realidade. Então, eu não gosto da realidade que eu tenho e na internet eu posso construir a realidade que eu quiser. Se eu não gosto do ambiente que eu tô, eu procuro uma imagem, eu procuro um vídeo, uma série e eu simplesmente
escapa, tá? E isso é muito, muito fácil, né? E isso também é uma forma que a gente tem de simplesmente levar a vida de maneira mais leve, tá? E ainda sobre essas relações muito superficiais, olha aqui o meme, né? Para quem acompanha aí na internet, já viu essa mesma imagem sendo usada para diversas situações, que é para representar o quê? Alguém que estaria, né, ele estaria aqui com a namorada dele, mas de olho na outra. Então, essa imagem, ela dá pra gente fazer vários memes em relação a isso. Essa ideia, né, de que a gente tá em um pensando no outro, estando com ela e pensando em ti, como diz lá a música. Então, né, pra Balma, isso tá uma putaria, né? Calma, Balma, não dá pra escrever isso. Daqui também foi outro meme, né? Ficou na moda, as pessoas pegando pensamentos de famosos e tentando, né, traduzir como seria dito isso num português bem dizido, por assim dizer. Ah, não tá uma putaria. Não dá pra escrever isso, Bauman. Zygmunt Bauman, pra quem não conhece, tá? E aí eles, então coloca aí. Vivemos tempos líquidos. Nada é pra durar. Essa reflexão de Bauman, né, sobre a liquidez da nossa sociedade. Porque o que é o líquido, né? É aquilo que é fluido, né, que não é sólido. Né? Ele é muito fluido, ele parte para todos os lados. Os nossos relacionamentos, eles são muito líquidos. Então as pessoas não se preocupam mais em consertar. Elas vivem uma sociedade de descartar. Ah, não tá bom o próximo. A fila anda e a catraca ainda é seletiva. Né? Então, acontece, é isso que a gente está vivenciando no dia a dia. Continuando, a gente chega no cerne da nossa discussão, que são os debates. Aqui é uma tirinha ilustrativa de como é que seriam os debates, né, em relação à internet. É interessante essa tira porque ele brinca com o debate tradicional que a gente tem, que é aquele debate político, né, ou debate entre candidatos ou pessoas famosas ou autoridades no assunto, enfim. E que segue um monte de regras, de organizações, que na internet isso não é posto, né? Mas aqui ele coloca isso. Ó. O candidato terá 30 segundos para a zoada e 30 para a mitada, né? Brincando aí com essa situação de que são dadas as regras, né? Um debate regrado, como a gente chama. E aqui as palavras zoada e mitada, justamente trazendo aí a questão do neologismo, né? Zoar alguém ou, mitou, né? A fulaninho falou muito bem, então, nossa, mitou, lacrou. Né, a forma como a gente vem usando esses neologismos, né, criação aí de novas palavras, no caso, novos verbos, que inclusive, se vocês repararem, todos eles na primeira conjugação, ou seja, terminados em ar, né, que é a conjugação que tem maior força na nossa língua portuguesa. Então, quando a gente tem aí os estrangeirismos, né, a gente traz para o português o stalker, por exemplo, a gente usa stalkear, né, o chip, do inglês, a gente usa, chipar. Você chipa fulaninho da série com não sei quem. Então, a gente usa, né, a formação de verbos na primeira conjugação, que é a mais produtiva em termos da língua portuguesa. A gente não usa o er, o ir, a gente usa mais o ar. E aqui fica muito claro com isso, né? Para dar uma zoada, uma mitada, quer dizer, zoou, né? Mitar. Né? Candidato, quais serão suas propostas caso seja eleita? Meme. Né? Então, aí também a brincadeira com o novo gênero. Clique nos anúncios para manter esse candidato no ar. Então, a ideia dos anúncios, né, o tempo todo, quem assistiu ao YouTube sabe como é isso. É muito chato você ficar lá, pular anúncio. O tema das perguntas dessa rodada é Batman. Ou seja, coisas que a gente discute no dia a dia. Gostou do novo ator? Não gostei. E a internet se divide. Na verdade, a internet se divide por tudo. Né? A gente vive um período de polarizações ao extremo. No meu governo, toda família abaixo da linha da pobreza vai receber 750 curtidas por mês. Né? Então, uau, né? Isso é muito... E tem até o movimento dos dedos para enfatizar também. Né? Olha a linguagem multimodal que eu vim colocando. Nessa quarta rodada, um candidato escolherá outro para uma partida de, acho que é 2848, 2048, não sei pronunciar, eu sei que é um jogo. Né? Enfim, a questão da Hello Kitty é delicada e deve ser debatida. Por onde será que a Hello Kitty come? Né? Eis a polêmica da internet. E assim vai, internet que tudo vira uma polêmica, né? Problematiza tudo, e a gente vive, assim a gente vai, né? Nos debates da vida. O que é que a gente discute na internet? E tudo um pouco. As notícias, né? Do dia a dia, né? Questões de esporte, questões de política, fofoca, enfim, tudo pode virar um mote para as nossas discussões na internet. E é importante pensar que na internet a gente leva aquilo que a gente a gente leva a nossa bagagem. Então, pensar em discurso, como eu vinha falando desde o início, a gente, né, acessa o mundo através de discursos. E o que é isso? É entender que eu falo sempre de um lugar social. Quando eu falo,
eu falo a partir de, né? A partir de quê? Das minhas experiências, das minhas crenças, dos meus valores, dos meus costumes, da minha família, da minha criação, ou da minha profissão, da minha área de atuação, certo? A gente fala com base em uma formação, a gente tem um background, a gente tem um algo anterior, né? Então a gente nunca entra em uma discussão zerado, a gente traz aquilo que a gente é, tá? Então as pessoas que discutem na internet ou fora dela, elas levam para a discussão aquilo que elas são. Então todo posicionamento que você fala, ele é ideológico, tá? Ele parte de um lugar social, a língua não é neutra. Na verdade, neutro só sabão em pó. A língua ela é marcada. Sempre que eu falo algo, eu escolho falar esse algo, dentre outros 500 que eu poderia falar. Então, isso é uma escolha, né? Consciente ou não, mas é uma escolha. Então, isso marca um determinado posicionamento. Na internet, o que acontece? Eu falo, mas eu também encontro outros eus. E aí é que vai ter o embate. Então, a gente vai ter que escolher. Ou a gente vive em uma bolha social, quer dizer, ou a gente se fecha. Isso é muito fácil na internet. Porque o que acontece? A gente vai ter aí os algoritmos, né? Já foi tema de redação, né? A questão dos dados, né, na internet. Então é muito fácil, as pessoas, com base naquilo que elas curtem, elas só vão começar a receber um determinado tipo de informação, com base naquilo que elas comentam, enfim. E a gente acaba vivendo uma bolha social. Eu só me comunico com quem pensa igual a mim. Isso é ótimo, porque não dá dor de cabeça, mas isso também é péssimo no ponto de vista que onde é que a gente vai expandir? Onde é que a gente vai continuar sempre na mesma bolha? A gente não vê o que está ao nosso redor. E isso é muito problemático. Bom, ou a gente assume, ou a gente faz isso, ou a gente assume o conflito, né? A gente, beleza, conflito pode vir, ó, tô aqui, tô preparada. Só que esse conflito ele pode ser saudável ou não, né? Ele pode ser saudável no sentido de que as pessoas estão dispostas realmente a ouvir e a gente vai trocar figurinhas, de novo, como eu disse, não são figurinhas de Zap Zap, mas trocar figurinhas, trocar informações, né? Trocar conhecimentos, trocar experiências, cada um falando do seu, né? Daquelas experiências, das suas crenças, dos seus valores, né? E trazer aquilo que elas têm para que a gente possa refletir junto com elas. Mas muitas vezes esse conflito também não é saudável, né? Porque onde acaba o respeito não existe conversa, não existe diálogo, né? Então só a briga, né? E briga não leva ninguém a lugar nenhum. Porém, é inegável que, apesar dessas problemáticas, os laços que se constroem nas comunidades, eles são muito fortes. E eles vão ter muitas reverberações. Então, aquela ideia de que a união faz a força. Com a internet, a gente consegue espalhar notícias, verdadeiras ou não, né? Mas debater, criar campanhas e levantar protestos. Quer dizer, não fica só aqui, né? Mas vai além. Quer dizer, a linguagem ela é um ato político, ela é um ato social. A gente fala, né? Falar uma coisa é o primeiro passo para as coisas poderem se materializar, certo? A linguagem, o pensamento. Quer dizer, eu precisei conceber uma ideia de cadeira, falar a palavra cadeira, entender a cadeira para a cadeira existir. Quer dizer, é o primeiro passo, entende? A gente precisa pensar sobre as coisas. E para pensar, eu acesso meu pensamento por intermédio da linguagem, tá? Então, aqui a gente tem algumas notícias, né? Se vocês jogarem lá no Google, a gente acha diversas notícias sobre isso, sobre protestos organizados pela internet. Então, somos a rede social, saímos do Facebook. Então, a gente percebe aqui como esse movimento ele ganha força, tá? Isso é um fenômeno que tem sido visto bastante no nosso dia a dia, ok? Aqui tem alguns sites, né, que eu selecionei para vocês podem dar uma lida, alguns artigos que eu achei bem interessantes sobre esses assuntos, e tem outros também, mas enfim, vale a pena, né, a leitura. E eu selecionei um deles, né, pra gente falar um pouquinho. Claro que não vou ler tudo, mas só pra gente entender, né? Aqui ele discute um pouco sobre a questão do cyberespaço, né? Então, a gente traz aqui, ó, citação. As tecnologias de informação e comunicação, sobretudo as redes sociais e a internet, não são apenas ferramentas de descrição, tá? Não é apenas descrever e falar sobre o mundo, mas sim de construção e de reconstrução da realidade, ou seja, eu construo e ao mesmo tempo eu reconstruo. Quando alguém atua por meio de uma dessas redes, não está simplesmente reportando, ou seja, eu não estou apenas expondo, mas também inventando, articulando, mudando,
Isso, aos poucos, altera também a maneira de se fazer política e as formas de participação social, certo? Então o texto continua falando sobre esses sujeitos que ocupam esse espaço, que são sujeitos heterogêneos, né, ou seja, diferentes entre si, multifacetados, né, com diversas opiniões, com diversas facetas, que vão utilizar as ferramentas para uma mobilização e organização, né, de tamanho e intensidade que a gente nunca antes tinha visto, né? Porque esse veículo ele se aproxima da ideia de liberdade plena, porque esses sujeitos, como eu vim falando, eles podem emitir sua opinião, interagir com outros grupos de uma forma mais facilitada, de uma forma mais fácil, mais rápida. A rapidez com que as informações são veiculadas na internet, isso daí é assim, inquestionável. E acaba abrindo uma brecha para quem não se sente representado, ó, pelo que eu vim falando, pelo modelo tradicional da comunicação vertical. Lembra que eu falei? Onde a informação ela só chega até a gente, de cima para baixo. Já que no cyberespaço, todas as culturas, né, e discussões se entrelaçam, tá? E isso tem mudado, né, a nossa forma de desconectar, enfim. Permite que as pessoas, ó, compartilhem seus próprios pontos de vista, ideias e afins. Quer dizer, cada um seja o editor do seu próprio jornal. Isso é muito interessante. É necessário reconhecer, então, que as redes elas têm o poder de conscientizar e colaborar na luta por causas sociais com mais rapidez, com maior abrangência, né? E abrir caminhos para a reivindicação de direitos em nível ambiental, político, social. Quer dizer, a gente cria comunidades, né? Aquela ideia de comum que eu estava falando, da comunicação. Então, a gente cria comunidades de atividade ou de interesse, né? Que é diferente daquela mídia tradicional. Então a gente quebra esse que ele chama aqui, ó, de monopólio dos grandes meios de comunicação e acaba um processo de disseminação de informação, o que? Democrático. Lembra que eu falei sobre a questão da democratização da leitura e da escrita? Trazendo, né, que a informação gradualmente ela vai se dar, que antes era dada de uma forma mais vertical, vai perdendo seu espaço, tá? Então aqui a gente vai ter também alguns exemplos, né, ele traz para a gente sobre o cyberativismo no Brasil e no mundo, né, a influência da rede nos protestos. Aqui ele traz o exemplo da Primavera Árabe, né, que foi uma série de protestos que iniciou no final de 2010, correu no mundo árabe, se estendeu para o Oriente Médio, para a África, e o uso da internet foi tão grande que alguns governantes, né, cortaram acesso para a população. A ideia, né, da informação, a informação ela é um problema, né? Ela é uma arma na mão das pessoas, né? Lembro de uma questão que caiu no Enem sobre aquele voz da comunidade. E aí era uma rádio, né, que se instaura na comunidade. E eles pegam e botam uma imagem como se fosse uma arma, só que na verdade é um megafone. Quer dizer, a nossa arma é a nossa voz, né? Uma vez que a gente tem voz, a gente tem vez na sociedade. Então, isso é muito problemático. Para algumas pessoas, isso pode ser o cúmulo, né? Isso pode ser muito desafiador, mas isso pode ser também muito assustador, né? Como assim? O que é que as pessoas vão fazer uma vez que elas estiverem empoderadas? Ninguém segura mais. Então, algumas pessoas se sentem muito intimidadas com isso, né? E acaba gerando aqui na repressão que a gente vem vivendo. No Brasil, a gente teve um exemplo claro quando a gente viu as manifestações, né, em junho de 2013. Uma enorme parcela da população foi às ruas em protestos, né, por diversas pautas, como questão de tarifa do transporte público, né, e isso foi levado, né, das redes sociais até Brasília. Quer dizer, no Brasil inteiro as pessoas saindo nas ruas, né, aquela ideia, o gigante acordou, né, então a força que a gente tem. Quem é esse gigante? Esse gigante somos todos nós. Uma vez que a gente se junta, somos minúsculos, pequenininhos, né? Porém, juntos somos muito gigantes, né? Só que, né, é aquela coisa, o gigante acordou, porém parece que ele voltou a dormir eternamente em berço esplêndido, né? Aqui, ó, colhe aqui a foto do seu político predileto, sua política predileta. A quem interessa, né? A quem interessa que esse gigante volte a dormir? Tá? Porque quando a população ela acorda, quando ela se engaja, ninguém segura. Mas parece que hoje as pessoas voltaram a dormir. Então a gente vê situações e fica atônito, né, em relação a isso. E fica passivo apenas. É o caso aí da Laranja, do Queiroz, né, o caso dos 89 mil, né, da Michelle Bolsonaro. É o caso da própria Covid, né, como ela, não que isso pudesse ser necessariamente evitado, mas a forma como foi colocada, né. Quer dizer, mortes sendo banalizadas e, assim,
ministros da saúde sendo demitidos em plena pandemia, e, enfim, e joga cloroquina pra lá, e, sabe, trata isso com descaso, é só uma gripezinha, e muita gente morrendo, né? Isso é muito problemático. Enquanto isso, o gigante, né, roncando lá. As próprias queimadas agora no Pantanal, e o gigante continua roncando, né? Parece que, enfim, pra gente sair disso daí, só se aumentar mais 20 centavos na tarifa dos ônibus, porque aí sim, né, mexeu no bolso do brasileiro, a situação pode até mudar. Mas isso daqui parece que é pouco ainda, né? Tá pouco, né? Tá muito pouco. Deixa o gigante dormir, deixa o gigante cochilar. E a gente acorda, mas não para as nossas causas, na verdade, né? A gente acorda quando tem um país hegemônico de grande força, que são os Estados Unidos, trazem uma causa importante, não vou dizer que não, inegável, mas aí a gente resolve, né, se manifestar, quer dizer, Black Lives Matter. Com certeza vidas negras importam, mas será que só as vidas estadunidenses, quer dizer, vidas brasileiras sendo ceifadas, pessoas na África, na França, na Argélia, morrendo diariamente, porém, né, quais são as Black Lives que matters, né? Então vamos pensar um pouco sobre isso, né? Movimento importante, eu não quero minimizar de forma alguma o que aconteceu, mas é pra gente pensar, né, quando é que essa hashtag ela ganha força, né? De quem, né? De onde isso parte? Novamente, discurso é igual ao poder. Será que se isso tivesse saído lá da favela do Rio de Janeiro, teria tido essa proporção imensa no mundo inteiro? Entende? Foram os Estados Unidos. E isso é inquestionável, né? Mas enfim, ganhou força, né, no mundo inteiro. Aqui a gente tem astros da NBA, né, ajoelhados, né? A gente tem aqui na Fórmula 1, Hamilton também ajoelhado, alguns, né, se colocaram, outros não quiseram, enfim. E aqui a gente vem, ó, o fim do racismo, né, Black Lives Matter. Aqui a gente tem também, afinal, muitos jogadores, né, da NBA também, negros, afro-americanos, enfim. E a gente tem a força, né, que isso teve, a repercussão que isso teve mundialmente, tá? E, né, bem interessante pensar que, assim, esse é o porquê, né? Anos antes, né, 2016, quando o quarterback, né, o Colin Kaepernick, ele se ajoelhou diante do hino nacional e ele se recusou a ficar em pé. Ele disse, eu não vou ficar em pé para um hino, né, de um país que é genocida, que mata a minha população, a minha comunidade. E ele foi perseguido em relação a isso, passou a ser boicotado, né, passou a ter o contrato dele foi rescindido, enfim, passou uma perseguição. Alguns anos depois, esse gesto dele, tão simbólico, volta à tona quando o mesmo gesto aqui a gente tem a significação, pensando do ponto de vista da linguagem, né? Olha a ressignificação de um gesto. Aqui a gente tem um gesto de protesto, né? Aqui, naquela imagem anterior, a gente teve esse gesto de protesto, porquê, e esse é o porquê. Porque esse mesmo gesto ele foi usado como forma de opressão, né, com o George Floyd. E aqui essa bandeira, né, dividida, aqui a gente tem Estados Unidos, né, a morte de George Floyd, e aqui a morte de João Pedro, também esquecido, né, que aí, mais ou menos na mesma época, quando a polícia chega lá no Rio, né, mata o menino João Pedro dentro de casa, leva no helicóptero, a família vai achar dias depois do necrotério. Então, será que o João Pedro, ele, assim, ele ganha essa repercussão toda na mídia, né? E Marielle, e Agatha, né? E o menino Miguel. Quantas Black Lives Matter aqui no Brasil? Né? Ou será que as vidas negras importam só quando elas são Black Lives? Quando elas são vidas negras, parece que não, certo? Então, é apenas uma forma de protesto. Eu estou apenas desabafando com vocês e é uma forma de reflexão. Vocês podem concordar ou discordar, né? A gente tá aqui para trocar figurinhas, vou usar essa expressão de novo, né? Mas eu tô apenas lançando uma semente para que fique para reflexão. Vocês têm todo o direito de concordar ou discordar. É assim que a gente faz, é assim que o conhecimento se constrói, tá? E aqui eu quero trazer algumas discussões sobre as próprias discussões na internet. Algumas reflexões. Bom, história triste. Estava eu no meio de uma discussão na net, todos começaram a se ofender e xingar. Aí alguém desativou os comentários e acabou com toda a diversão. Quer dizer, o que é que acontece? É importante a gente pensar num quadrinho como há muito essa quebra de expectativa, né? Esse é um dos principais pontos de quadrinhos. É assim que o humor se constrói. Quando você lê o primeiro quadro, ele diz uma história triste.
estava eu no meio de uma discussão, quer dizer, isso não é legal, né? Já estava discutindo e tal, então começa todos começaram a se ofender e xingar, caramba, isso, né, isso é algo que realmente constitui como uma história triste. Aí tem as reticências, justamente para marcar essa pausa, e vem aí a quebra de expectativa. A gente imagina que o triste seria porque as pessoas estavam se ofendendo, xingando, perderam o respeito. Aí alguém desativou os comentários e acabou com toda a diversão. Então, para ele, o triste não era a discussão, não eram as ofensas, os xingamentos. Era o fato de que isso foi interrompido. Então, muitas pessoas, de fato, isso daqui é uma crítica, né? É humor e, ao mesmo tempo, tem uma crítica social, né? Porque o humor, ele também é edificante. A gente ri e, ao mesmo tempo, a gente reflete, né? Os gregos já faziam isso nas tragicomédias, nas comédias, né? Lá nos teatros. A gente o riso, ele também tem uma fonte de catarse, né? A gente reflete muito através do riso. Então, muitas pessoas elas vão procurar as redes apenas para destilar o seu ódio gratuito mesmo. E elas querem mesmo brigar, elas estão ali para, né, para pau. Então, aqui nesse quadrinho a gente vê o que? Corno, burro, fracassado. Aí ele se vira. Ficou maluco, cara? Aí ele, esqueci que não estou na internet. Quer dizer, então, se tivesse na internet, tudo ok. Novamente, aquela ideia de que, eu tô longe, né? Então, esse afastamento causa nas pessoas uma falsa ideia de que elas podem fazer o que quiserem. Quer dizer, se tivesse na internet, isso daqui poderia ser dito. Por quê? Ele provavelmente não iria sofrer essa agressão, essa retaliação, entende? Então, na internet, o fato de estarmos longe ou mesmo escondendo atrás de um anônimo, de um perfil fake, faz com que as pessoas elas se sintam mais seguras para destilar o seu ódio, tá? E isso é um grande problema. Um ponto que eu não poderia deixar de destacar aqui, até como professora de português, enfim, é um fenômeno que eu venho vendo bastante na internet, que é a questão do preconceito linguístico, né? Então observa comigo essas imagens. Quando você perde o argumento, mas a outra pessoa faz um erro gramatical. Eu estou no controle. Quer dizer, as pessoas parecem que ficam caçando, né? O que ele chama erro gramatical. Quando eu falo de gramática, eu estou me referindo àquela gramática tradicional, né? Aquela gramática normativa, prescritiva. Então, erros que ele chama aqui são erros do ponto de vista morfossintáticos, né? Sobretudo questões de ortografia, tá? Por quê? Lembra que eu falei que há essas convenções, né? Que há assim, as pessoas convencionam falar de uma certa forma na internet. A questão das abreviações, do VC, TB, né, do o não, só botar um N, o para, só botar o P, né, e um tracinho ou não, né, enfim, por aí vai. Só que quando as pessoas começam a colocar, por exemplo, hipocrisia, aí coloca com Z, né, aí coloca lá uma palavra como aí bota uma palavra e ao invés do CH bota o X, do J bota um G, enfim, questões de ordem fonética, fonológica, que são também de ordem ortográfica. Mesmo, né, o mesmo som podendo ser escrito por mais de uma letra e às vezes uma mesma letra tendo mais de um som, né? E aí as pessoas acabam atacando esse erro para dizer se um sujeito, uma frase aqui de Olavo de Carvalho, se um sujeito não sabe nem escrever em português, ele está escrevendo em português, ele apenas está se afastando um pouco, né, da questão da ordem gramatical, tá? O direito que ele tem de dar palpite sobre a educação é nulo. Quer dizer, o seu conhecimento, ele é minimizado por conta de um erro de português. Aqui, o cara mal sabe escrever direito português e quer discutir comigo. Quer dizer, parece que, né, saber falar, saber escrever conforme as regras ortográficas, apesar de a gente estar em um ambiente que é informal, né, apesar da gente estar usando uma variante linguística que é informal, ainda assim há um grande estigma, né, um grande preciosismo em relação à nossa língua. E aí faz a gente se questionar, há na verdade um preconceito linguístico? Será que esse preconceito é só linguístico? Marcos Wagner vai dizer pra gente, na verdade, que não existe preconceito linguístico. O preconceito, ele é de ordem social. O problema não é quem erra, porque todo mundo erra, né? Todo mundo escreve uma hora ou outra algo, né, que não está de acordo, a gente não segue as regras, né, criteriosamente. Mas é um preconceito social, ou seja, aquela pessoa que está ali, ela não tem conhecimento, ela está abaixo de mim, né, no nível hierárquico da cadeia, né? Então, assim, a gente pensa que, assim, eu sou superior,
Então, essa ideia de status social, essa ideia de estigma social, essa ideia de que eu tenho mais conhecimento que alguém, e isso se reflete na forma como eu falo. Então, isso é muito forte. Né? Então, a gente acaba levando esse preconceito linguístico para a esfera da internet também. E a gente precisa bastante refletir sobre isso. Como a gente tem minimizado essas pessoas e a gente não problematiza o porquê do erro. Porque quando eu vejo alguns... Né, claro que eu não vou dizer, nossa, tá tudo bem, ele escreveu assim. Eu leio uma frase que às vezes é difícil de entender, de decodificar, né? Então tá lá, cheio de palavras, né, não segmentadas, ou segmentadas todas juntas, coladas, sem espaçamento, ou com Z no lugar do S, enfim, cheio de situações assim. Claro que eu olho isso, eu não posso dizer, nossa, tá tudo bem, tá tranquilo, tá favorável, como diz a música. Né? Os linguistas, eles não querem passar pano, como a expressão da internet diz, para os erros. Não quer dizer que tá tudo bem, tá tudo tranquilo. A gente precisa primeiro entender que se a pessoa escreveu aquilo, havia uma hipótese na cabeça dela, né? Havia uma relação, né? Afinal, S e Z tem o mesmo som fonético. E que isso mostra pra gente um problema muito sério da questão da democratização do acesso ao ensino. Quer dizer, será que as nossas escolas elas têm sido eficientes? Será que as pessoas estão tendo acesso a um bom processo de escolarização, de alfabetização? Então isso não é algo risível. Quando a gente vê lá as pérolas do Enem, por exemplo, isso não é algo risível. Isso é algo preocupante, né? Faz parte da nossa formação, tá? Porque uma vez que a pessoa, de fato, como eles colocam aqui, não escreve direito, elas são estigmatizadas e excluídas de determinados discursos, inclusive na internet, que era para ser um ambiente mais plural, mais democrático. Se ela não está sendo aceita nem na internet, quem dirá lá fora, numa entrevista de emprego, numa situação mais formal? Entende o que eu quero dizer? Então, assim, a gente precisa refletir bastante sobre essa questão do preconceito, tá? Pronto, hashtag militei, vamos seguir, que tem mais assunto pra gente, né, tratar. Ainda sobre a questão das discussões, né, na internet, adoro fazer comentários na internet. Ele já tá se animando, né? Não perco uma chance de dizer o que penso. Principalmente sobre política. Olha como o olhar dele se transformou, a expressão, né, dentes cerrados, né, a questão aqui, ó, sobre a questão da luva, né, como se fosse uma luva de boxe, e vários elementos, né, visuais aqui que corroboram para a ideia de que ele está sendo agressivo. E os emojis que a gente tem aqui, né, a gente vê aqui algumas bombas, algumas caveiras, né, uns lagartos, né, uso hashtag, então, faca também. Então aqui, essa questão poderia ser facilmente, né, trabalhada no Enem para discutir a questão dos códigos, né, o uso aqui dos emojis, dos simbologias. O que isso daqui está querendo dizer? Que ele está xingando muito, que ele está sendo agressivo, que ele está falando... Então, mas aqui isso foi representado não através de palavras, mas de códigos, né, de imagens, né, de emojis que representam essas sensações, essas impressões. Linguagens, códigos e suas tecnologias, não é mesmo? Melhor matéria, inclusive. Continuando, né? Eu perdi tudo. Emprego, família, amigos. Aí ele pergunta, drogas? Quer dizer, veja, essa palavra drogas, se ela tivesse fora de um contexto, alguém pergunta drogas, a palavra drogas ela não significa nada. Mas quando ele diz eu perdi tudo, emprego, família, amigos, o que é que ele pergunta com esse drogas? Quer dizer, foi por causa das drogas, né? Então, essa informação, ela tá subentendida, né? A questão daquela figura de linguagem, da omissão que a gente tem aí, né? Não me viciei em discutir política nas redes sociais, tá? Então, quer dizer, eu discuti tanto que eu perdi emprego, né? Família, amigos, entende? Então, as informações aqui que vão sendo construídas. Como as pessoas têm levado essa discussão ao ápice, ao máximo, tá? Ainda sobre essas discussões, essa imagem é bem interessante, vê comigo. Então tá lá, olha a cara das pessoas, olha as expressões faciais, né? Alckmin, Ciro, Haddad, Bolsonaro. E aí, cada um lançando as suas armas. Link para um lado, link para o outro, link. Ó, desvia, plaft, vup, flap, desvia. Quer dizer, olha as onomatopeias aqui também construindo um cenário, né, de briga mesmo. Paf, ó, na cara dela, foi na cara. Toma um link aí pra você ver. E olha as frases que são ditas. Essas frases, elas representam discursos que ecoam na nossa sociedade. Lê essa matéria, toma esse estudo, quer dizer, as pessoas querem combater esse analfabetismo, né, cibernético que acontece.
Aí as pessoas, ó, nem li e já não concordo. Então vem a questão das bolhas sociais, né? Não vou ler porra nenhuma. Aí, ó, tudo mentira, é fake news. Quer dizer, as pessoas confundem, né, opinião e fato. São coisas que hoje em dia vão sendo muito banalizadas e misturadas. Ah, eu vou ler só depois que você ler esse daqui. Olha o passado do seu candidato. E, enfim, jogam informações e a conversa não acontece, tá? Até porque muitas vezes é assim que acontecem as discussões políticas. Quando as pessoas preferem se manter no senso comum, isso gera muitos likes, porque é fácil gostar daquilo que está na superfície, né, naquilo que, né, não desafia uma lógica. Quando isso gera uma guerra ideológica, isso gera, por sua vez, muitos comentários, né? Então começam ali a trocar. Mas aqui, nesse pequeno ponto aqui do nosso gráfico, né, a gente vê o vale das pessoas de mente aberta. E é aqui que acontecem as discussões produtivas. Quer dizer, quando há pessoas realmente de mente aberta, dispostas a ouvir, a trocar informações de maneira sensata, responsável, com paciência, né? E com respeito. E isso precisa ser recíproco, né? Isso precisa ser de ambas as partes, porque senão não acontece. Às vezes você está até disposto, mas o outro lado não está. Então é muito, né? É difícil, né? A gente encontrar essas discussões produtivas, né? É raro, mas acontece muito, tá? Às vezes a gente, como diz aquele meme, tá? Às vezes a gente encontra, né? Esses achados pela internet. Porque muitas vezes os resultados, a impressão que a gente tem é que é isso. Quem muda de opinião? Ninguém. Quem, né? Você muda de opinião, eles mudam de opinião, ninguém muda de opinião e todo mundo fica puto. Quer dizer, é basicamente esse o resultado das discussões que a gente tem. Mas por que isso? Será que não está sendo eficiente? A internet não está sendo eficiente? Ou é a nossa forma de lidar? Enquanto estivermos cegos em nossas opiniões, nunca haverá diálogo. Então as pessoas parecem que elas são mais preocupadas em quem vai vencer, né? Ah, eu quero vencer. E aquilo não é uma disputa. Nunca foi uma luta, nunca foi um embate, entende? Na verdade é uma troca, né? Uma troca precisa ser recíproca. E aí a gente tem vivenciado esse fenômeno, né? Nas últimas eleições a gente viu como a internet se dividiu, né? Virou um centro gastronômico, uma praça de alimentação do Shopping Rio Mar. Virou coxinha para um lado, mortadela para o outro. E, minha gente, tal de coxinha, petralhada, metralhada, não sei o que. Ele pega a metralhadora, eu não entendi o que estava acontecendo. E aí, com tanta briga, com tanta polarização, né? O que é que isso gerou? Né? Uma pesquisa do Datafolha da época mostrou 51% de pessoas deixaram de comentar, 46% das pessoas declararam que deixaram de publicar, né? 27% saíram de algum grupo do WhatsApp, 19% deixaram de seguir ou bloquearam algum amigo ou família, né? Ou bloquearam empresa ou marca, entraram nas redes sociais. Poucos foram que entraram nas redes sociais para discutir, alguns ainda colocaram foto do perfil em apoio, mas o maior movimento que a gente vê aqui é realmente dessa evasão, dessa fuga, né? Ah, deixa pra lá, dá muito trabalho bater boca. Discutindo na rede antigamente. Hoje em dia, tá. Beleza, fera. Fica aí com a tua opinião. Então, as pessoas estão se cansando, né? Porque é de fato desgastante. É muito cansativo quando a gente não tem um debate produtivo que nos faz pensar, que nos faz crescer, um debate que realmente ele é edificante. É muito cansativo quando a gente entra num debate apenas do ponto de vista da ofensa, do xingamento e de eu sou o dono da razão. Quando a gente assume essa postura, com certeza a nossa linguagem, a nossa construção linguística, ela não vai ser construtora, ela vai ser mais reprodutora e não leva ninguém a canto nenhum. Bom, sobre as minhas considerações finais, né, foi isso, não tenho muito mais o que acrescentar, eu espero que vocês tenham gostado, né, se tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, com a equipe, a gente está aqui disponível para ajudá-los, certo? Eu espero que tenha sido produtivo, tá? Como eu falei, vocês podem concordar, discordar de qualquer coisa que eu falei, a gente está aqui para o diálogo, né? Se fosse o contrário, eu estaria sendo hipócrita, não teria sido não teria sentido tudo que eu falei. A gente está aqui para construir opinião, e a opinião se constrói, não é construir opinião não, construir conhecimento, tá? E o conhecimento ele se constrói a partir de opiniões diferentes, divergentes, tá? É assim que a gente evolui. Espero que tenham gostado. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção até o final, tá? Fiquem bem, se cuidem. Se possível, fiquem em casa.